E isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V. A economia brasileira dificilmente terá uma recuperação vigorosa. Dificilmente. A liberdade de imprensa deve prevalecer? O direito ao esquecimento de quem cumpriu uma pena, por exemplo, deve prevalecer? O direito ao esquecimento vai muito nesse sentido. Esse é o Entretanto, o podcast que vai te ajudar a navegar entre o economês e o juridiquês. Eu sou a Laura Carvalho, professora de Economia da USP. E eu sou Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp. Hoje nós vamos falar sobre formas de recuperação econômica pós-pandemia e sobre o julgamento do direito ao esquecimento no STF. E aí, Renan, semana passada a gente falou dessa troca de ministro no STF, o presidente Jair Bolsonaro indicou o Cássio Nunes. O que você achou aí da indicação? Pois é, o governo já formalizou a indicação do Cássio Nunes, que surpreendeu até que positivamente em se tratando do histórico de declarações do Bolsonaro, de que seria um ministro que ele indicaria terrivelmente evangélico, depois um ministro que tomasse cerveja com ele na mesa de bar. E a verdade é que o Cássio Nunes é um desembargador do TRF da Primeira Região do Rio de Janeiro, que tem uma trajetória na advocacia, chegou ao tribunal pelo 5º Constitucional e que é extremamente técnico, né? Tem uma trajetória acadêmica importante, tem julgamentos consistentes, enfim, é uma surpresa boa ver se efetivamente vai seguir adiante, se não foi uma tentativa só de colocar um nome, depois trazer um outro, enfim, a gente nunca consegue ter muita confiança nas ações desse governo, mas se prosperar, parece ser uma indicação que pode ser bastante positiva para o Supremo. Laura, um dos temas centrais que tem aparecido no debate econômico agora, né, nesses tempos de pandemia, é justamente da recuperação econômica. E no debate lá nos Estados Unidos entre os presidenciáveis, o Biden respondeu ao mediador que a recuperação econômica seria num formato de K. E o Trump disse que seria em V, que é uma coisa que você já até comentou aqui. A cada momento tem uma nova letra desse alfabeto, eu mesmo nunca tinha ouvido essa do K. Quais são essas letras? O que elas representam em termos de retomada da economia? Pois é, Renan, eu acho que se criou, né, essa maneira um pouco intuitiva, a partir do formato das letras, da gente entender diferentes formas de recuperação da economia possíveis, né, e ainda não está claro qual delas vai prevalecer. A gente já tinha tido um episódio aqui que a gente até discutiu a possibilidade de uma recuperação em V, que seria essa recuperação mais rápida, em que a gente atinge rapidamente o nível pré-crise de PIB, né? Esse seria o cenário mais otimista possível. A gente tinha falado sobre a possibilidade de um U, né? Que aí a gente volta também para o nível anterior de PIB, mas a gente volta um pouco mais devagar, né? De forma mais gradual. Teria o formato em L, que seria o mais pessimista, em que, na verdade, a economia ela não retorna para o nível anterior de PIB, né? Ou pelo menos a gente fica um bom tempo com a economia estagnada. A gente conhece esse tipo de recuperação em L bem, porque foi próximo ao que aconteceu com o nível geral de PIB pós-2015 e 2016 no Brasil, né? Em que a gente teve quase que uma estagnação sucedendo a recessão, uma recuperação muito lenta, que daria para dizer que é em L. E, finalmente, agora apareceu essa letra K, né? Como você disse, esse K até chamou atenção lá no debate, foi um debate, aliás, que não teve muito conteúdo, né? The worst president America has ever had. Come on. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. But you I just want to make sure. You're the liar. I want to make sure. Graduated last in your class, not first in your class. I want to make Mr. sure. Mr. President, can you let him finish, sir? No, he doesn't know how to do that. É difícil achar alguma coisa ali que sirva para a gente discutir, mas esse foi um dos poucos momentos do debate entre Trump e Biden, o primeiro debate da TV, que alguma coisa interessante apareceu, né? Essa divergência em que o Trump coloca que a economia já está voltando, né? Quando ele fala que a recuperação vai ser em V,
ele está se baseando em números que já saíram de retomada rápida de alguns setores, né? E o Biden fala, não é uma recuperação em V, é uma recuperação em K. O que é essa recuperação em K? Basicamente, quando a gente pensa na letra K, né, a ideia é de que os mais ricos, o topo da distribuição, eles estariam de fato se recuperando em V, ou seja, rapidamente, que seria a parte de cima ali da letra K, enquanto que os mais pobres, a base da pirâmide, ela seria representada por essa parte de baixo da letra K e, portanto, ainda estaria perdendo renda, não estaria nem se recuperando, né? Então, o que o Biden quis dizer é que a maneira pela qual a economia norte-americana está reagindo à pandemia, incluindo os indicadores que Trump considera que valem para fundamentar essa ideia de uma recuperação em V, na verdade, seriam indicadores que estariam apenas concentrados nos mais ricos, né? E que os mais pobres continuariam perdendo renda. Essa ideia, ela não é nova, embora a aproximação com a letra K, que é até interessante, inteligente, é uma maneira intuitiva, né, de explicar essa dinâmica. É claro que essa ideia do topo se recuperar e da base não se recuperar, ela não é nova, é algo que já aconteceu de fato em muitas outras ocasiões na história econômica mundial. E quais seriam essas razões que poderiam levar para uma recuperação em formato de K, que no fundo refletiriam a própria desigualdade, né, da pandemia na retomada também? E o que teria que acontecer para que essa recuperação se dê na forma desse V? Então, na verdade, a gente tem mesmo uma relação forte, né, entre essa pandemia, esse tipo de crise econômica e a desigualdade. Essa relação, inclusive, ela é bidirecional, no sentido de que a desigualdade agrava a pandemia, a gente já falou muito disso aqui, né? Um dos nossos primeiros episódios, inclusive, foi destacando os fatores que são relacionados às nossas desigualdades estruturais, que agravaram, né, não só a crise sanitária, mas também a crise social e econômica ligada à Covid-19, mas a relação ela também é na outra direção. A pandemia, ela também agrava desigualdades, né? E isso, inclusive, é o que torna mais dramático esse quadro, porque se a pandemia é agravada pelas desigualdades e também agrava as desigualdades, no fundo, isso significa que a gente sai desse processo numa posição ainda mais vulnerável do que antes a um novo choque desse tipo, né? Numa situação, vamos dizer, de uma nova pandemia ou de um outro tipo de crise que seja agravada por um quadro de desigualdade que vai ter sido exacerbado por essa, né? Então, é uma espécie de espiral descendente, de ciclo vicioso, em que uma coisa leva a outra e a gente sai numa posição pior. Agora, por que essa pandemia, ela, além de ser agravada pelas desigualdades, agravaria, né, exacerbaria desigualdades na recuperação? Bom, primeiro porque a pandemia ela afeta o mercado de trabalho de forma muito diferente a depender da posição, do tipo de ocupação que os trabalhadores têm, né? Então, o primeiro ponto, que já está muito claro, inclusive nos dados brasileiros, não só nos dados norte-americanos, é que trabalhadores mais escolarizados, né, que estão em profissões, por exemplo, que tiveram maior facilidade para serem transferidas para o modo remoto, que claro que já são ocupações que são realizadas desproporcionalmente, né, por trabalhadores de maior nível de instrução, né, e que têm empregos também melhores, renda melhor, etc. Ao contrário dos outros trabalhadores que não conseguem continuar realizando suas atividades ou que, na verdade, estão concentrados em setores como setores de serviços. No caso brasileiro, por exemplo, os setores que mais perderam empregos, ocupações durante a pandemia, foram setores de alojamento e alimentação, que inclui aí hotéis, né, restaurantes, bares, né, serviços que claramente foram muito afetados pela situação, né, pelo contexto da pandemia. Também setores de outros tipos de serviços, setores, por exemplo, de construção civil, que também foram muito afetados inicialmente. Quer dizer, são setores que já são marcados e caracterizados por uma intensidade muito grande em uma mão de obra
menos escolarizados. E o agronegócio foi o setor que resistiu com mais firmeza à crise retratada pelo IBGE na pesquisa sobre o desemprego. O agronegócio registrou a menor queda, com 4,5%. A indústria sofreu baixa de 10,1% e a construção de 16,4%. A maior redução ocorreu no setor de alojamento e alimentação, com 22,1%. São setores muito intensivos em trabalho, ou seja, setores que empregam muita gente, e esses empregados são, na média, menos escolarizados e, portanto, estão mais próximos à base da pirâmide do que aqueles nos setores que foram menos afetados pela pandemia, né? Incluindo a indústria, que, claro, não é marcada por um trabalho altamente qualificado, mas já é, na média, né, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, são empregos de maior qualidade, com trabalhadores mais escolarizados, e a indústria a gente viu que teve uma recuperação muito mais rápida, aí sim quase em V. Né? Então, essa diferença de como os setores são afetados, como os tipos de ocupação são afetados por uma crise como essa, já trazem impacto para a desigualdade. No caso brasileiro, essa desigualdade no mercado de trabalho ela aumentou, a gente vê nos números da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios do IBGE contínua, a gente vê esses números já aparecendo, né, de um aumento da desigualdade relevante quando a gente mede só pela renda do trabalho, né, que as pessoas tinham antes da pandemia e que tem agora. No entanto, é claro que o auxílio emergencial, como a gente já disse em outros episódios, ele neutralizou temporariamente, enquanto ele vigora, né, e agora ele já está caindo, ele caiu de valor, né, para metade nesses últimos 4 meses do ano. Sim. Em 2021, ao que parece, não haverá o auxílio, não sabemos ainda, né, como isso vai se definir, mas o fato é, por enquanto, o auxílio ele até foi capaz de neutralizar. Quando a gente olha para o índice de Gini, que é a medida de desigualdade da renda do trabalho, a gente vê que essa medida subiu quase 5%, mas quando a gente acrescenta o valor per capita, por pessoa, do auxílio emergencial recebido em cada domicílio, a gente vê que, na verdade, a desigualdade caiu durante a pandemia, ou seja, mais do que se compensou, né, para se contrapor a esse aumento da desigualdade. Agora, claro, o fato é, essas transformações ocorreram, e na hora que o auxílio sair de cena, elas aparecerão, né? E lá nos Estados Unidos o debate é justamente esse. Para além de outras questões, né, Renan, que já vem com muita frequência em outras crises, que tem a ver aí com a parte de cima do K, vamos dizer assim, da recuperação, que é a Bolsa de Valores, por exemplo, está se recuperando muito mais rápido do que a economia real. Muitas vezes você tem um descolamento entre o que está acontecendo nos preços dos ativos financeiros, né, ações ou outros ativos, e o que está acontecendo com o mercado de trabalho, com aquilo que afeta de fato a renda, o emprego das pessoas. Sim. Então, o Trump, muitas vezes, e aqui no Brasil a gente vê várias vezes o ministro Paulo Guedes fazer o mesmo, né, utiliza indicadores da Bolsa, a Bolsa subiu, etc., como se isso quisesse dizer que a população está vivendo melhor. E não é assim. Os movimentos que acontecem no mercado acionário dependem de uma série de fatores ligados a expectativas, a uma dinâmica própria desse mercado, que pode não guardar uma relação tão estreita, e muitas vezes, mais frequentemente até do que não guarda uma relação tão estreita com os fundamentos que tem a ver com o próprio crescimento da renda e da geração de empregos, né? Então, essas são um pouco as razões principais pelas quais o Biden, né, espera uma recuperação em K lá nos Estados Unidos, e eu acho que a gente também pode esperar alguma coisa parecida aqui no Brasil. Então, falando do Brasil, Laura, em relação a esses dados que já saíram, as políticas que têm sido anunciadas, o que você acha que aqui a gente também vai ver uma recuperação econômica na forma de um K? Então, a primeira coisa que eu acho que é importante a gente falar no caso brasileiro, que não vale para o caso dos Estados Unidos, é que o Brasil já vivia uma recuperação em K antes da pandemia chegar. Né? Nos Estados Unidos, a situação quando a pandemia chegou era de uma longa expansão econômica, desde a crise de 2008, 2009, né? A economia americana vinha crescendo. Ela vinha crescendo tanto que a taxa de desemprego tinha caído
para dos menores patamares da história. Sim. Essa redução da taxa de desemprego, ela finalmente estava havendo, ainda que você tenha, claro, um nível de precariedade muito alto ainda no mercado de trabalho, né, nos Estados Unidos, assim como no mundo inteiro, o fato é que essa taxa de desemprego muito baixa, ela estava começando a beneficiar os trabalhadores mais pobres de setores de serviços, justamente. Então, quando você tem um quase pleno emprego, é evidente que os trabalhadores que são menos escolarizados, que, portanto, são mais, né, você tem abundância na economia, eles começam a estar todos empregados, e isso confere algum poder de barganha para esses trabalhadores conseguirem negociar melhores salários, e isso vinha ocorrendo nos Estados Unidos. Você vinha tendo, nesses últimos anos, um crescimento dos salários acima do que era a média das últimas décadas. Inclusive, esses salários estavam estagnados desde os anos 80 e estavam começando a crescer. Então, a economia americana, ela reverteu aquilo que vinha ocorrendo nos últimos anos, e é bom sempre lembrar, né, do dado que a gente está num período de eleição nos Estados Unidos, que esse crescimento econômico, essa redução da taxa de desemprego, elas não são exatamente uma característica do governo Trump. Na verdade, foi uma sequência aí de 6 anos de recuperação, mais ou menos no mesmo ritmo médio, né, mas que continuou durante o governo Trump, que foi levando a esse desemprego bem mais baixo, né? E claro que aí, quando o desemprego chega nesse patamar muito menor, que já é no governo Trump, isso começa a beneficiar os trabalhadores da base. No Brasil, a situação é totalmente diferente. A gente, em 2015 e 2016, teve uma recessão muito profunda, né? Uma das mais profundas da história, e depois dessa recessão, justamente a gente viu a desigualdade aumentar. O número de pessoas afetadas por insegurança alimentar moderada ou aguda foi de 37 milhões e meio em 2016 para 43 milhões e 100 mil em 2019. Enquanto isso, o número de milionários no país, segundo a World Wealth Report, cresceu 7% em 2019. Os mais pobres ainda perdiam renda quando a pandemia chegou. Isso tem a ver não só com o mercado formal de trabalho, né, mas com esse aumento da informalidade, que já tinha chegado a um patamar recorde. O desemprego, ele também era muito elevado, né? A gente falava daqueles números já de desalento, trabalhadores que desistiram, né, de procurar emprego antes da pandemia, ou seja, já era um K. Né? A gente já tinha, assim, só não dá para dizer que era exatamente um K, porque a recuperação dos mais ricos e do meio da pirâmide também não estava lá essas coisas, vamos dizer assim. Era uma recuperação muito lenta da renda também no topo, né? Tanto que a renda agregada, ela ainda estava bem distante do pico pré-crise lá que a gente tinha de PIB, sobretudo quando a gente considera o PIB per capita, né, que leva em conta o tamanho da população que cresce a cada ano ainda no Brasil. Então, a gente ainda estava distante de voltar, em termos agregados, o total da economia, ao PIB que tínhamos em 2014, mas o fato é que os mais pobres ainda perdiam renda e os mais ricos ganhavam um pouquinho, né? Isso, com a pandemia, não tende a ser interrompido, muito pelo contrário, só foi interrompido agora, como a gente disse, pelo auxílio emergencial. Agora, no ano que vem, né, dados os números que a gente já tem de mercado de trabalho, e também levando em conta o número de empresas que fecharam e que não vão reabrir, né, e que já foi um tema que a gente discutiu aqui, por conta de uma série de problemas nas políticas de crédito e de outro tipo de apoio às pequenas empresas do governo, né? A gente viu um fechamento de empresas nesses setores, justamente, que são setores de serviços, que empregam uma mão de obra menos escolarizada e são empregos que não vão voltar, né? Então, a tendência realmente é que a gente observe uma recuperação como essa que o Biden estava falando para os Estados Unidos. Tem aquela frase célebre, né, do que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Nesse caso, o que é ruim para os Estados Unidos é péssimo para o Brasil. No próximo bloco, vamos falar sobre o caso Aida Cury e o direito ao esquecimento no STF. Então,
Então, Renan, voltando ao Supremo Tribunal Federal, mas agora não mais sobre a composição dos ministros, entrando agora nos temas que serão analisados pelo STF, né? Agora, sob a gestão Fux, o STF vai se debruçar sobre um caso bastante aguardado e de grande repercussão, que é o do direito ao esquecimento. Então, a primeira pergunta que eu faço é: o que é isso? Em que consiste esse direito ao esquecimento? Sim, a gestão Fux teve início, a gente falou sobre esse começo da presidência nova do STF, e como a gente disse aqui, é a presidência que tem um grande poder, que é de pautar os casos do plenário. E esse caso do direito ao esquecimento já ia entrar na semana passada, não foi chamado a julgamento, mas está na pauta e deve entrar nesses próximos dias. E o direito ao esquecimento, na verdade, ele não existe positivado, né, previsto na lei dessa maneira. Mas a gente tem uma série de discussões que se referem a esse direito ao esquecimento que o STF vai enfrentar nesse julgamento. Basicamente, o direito ao esquecimento diz respeito a como você pode apagar dados, remover conteúdos, desindexar chaves de busca da internet de informações relativas a uma pessoa que vê que há um certo dano por circular aquela informação sobre ela. Então a origem disso é bastante antiga, não é algo recente, e no fim dos anos 60, o Tribunal Constitucional alemão ele se debruçou sobre um caso chamado caso Lebach, em que um dos condenados pelo assassinato de 4 soldados que estavam dormindo, ele ficou preso durante 6 anos e quando ele foi sair, depois de pagar já a pena dele, houve um documentário que seria exibido na televisão expondo os casos, as pessoas envolvidas, enfim, o que aconteceu, os nomes, identificando todo mundo. Ele questionou judicialmente a exibição desse documentário que levaria a uma estigmatização, enfim, né, dele que já estava saindo depois de cumprir a pena, e o tribunal lá determinou que não poderia ser exibido naquele momento o documentário. Esse caso volta nos anos 90 na Alemanha, mas começa a haver uma série de casos que tratam exatamente dessa discussão. E um que foi paradigmático foi no Tribunal de Justiça da União Europeia, em 2014, que é um caso do Mário Costerra, um cidadão espanhol, contra o Google, para pedir a remoção de um link que estava colocado ali sobre ele, né? Então é uma discussão sobre o direito à desindexação, que seria algo relativo a esse direito ao esquecimento, enfim, não tem figuras tão claras, né, como eu disse no início, mas ele questionava ali o fato de haver uma notícia que dizia respeito a uma dívida antiga dele com a Seguridade Social na Espanha. E ele pagou aquela dívida, ele teve apartamento penhorado, conseguiu pagar a dívida, recuperou o apartamento, e a notícia não dizia que ele pagou a dívida. Então se pesquisava na internet e via que o sujeito tinha tido essa dívida no passado e seu apartamento penhorado pela Justiça. Uhum. E nesse caso ele consegue o direito reconhecido no Tribunal de Justiça da União Europeia. E esse caso repercute em muitos lugares. Depois desse caso a gente começa a ter projetos de lei aqui no Brasil também em relação a isso, e casos judiciais que estavam tramitando começam também a falar sobre direito ao esquecimento, que não era algo de que se falava no Brasil. E um desses casos é justamente o que o STF vai enfrentar nesses próximos dias, que é o caso Aida Curi. A Aida Curi era uma jovem que foi assassinada em 1958 no Rio de Janeiro. Ela foi estuprada, violentada sexualmente, espancada, depois foi jogada de cima do prédio para simular um suicídio quando ela estava desmaiada. Foi um caso de grande repercussão, aconteceu em Copacabana, enfim, teve toda uma questão ali na cidade do Rio de Janeiro, um grande impacto, a questão da violência contra a mulher também foi bastante discutida a partir desse caso. E o programa Linha Direta da TV Globo, já décadas depois, recuperou esse caso e fez uma cobertura, né, um pouco dramatizando a situação, bem na linha do que era o programa Linha Direta, isso lá em 2004. Uma jovem de 18 anos é jogada de um prédio em Copacabana. O nome dela, Aida Curi. E a família se sentiu bastante atingida pessoalmente ali, né? Que foi relembrar o caso, sofrer novamente, ver os detalhes.
E aí entrou na justiça pedindo uma indenização por dano moral. Não falava ainda em direito ao esquecimento, mas como o caso foi tramitando pelas instâncias do judiciário, já na segunda instância a família traz essa discussão sobre o direito ao esquecimento. E a verdade é que esse caso no STJ se reconhece já quando foi julgado o direito ao esquecimento, mas no caso específico se diz que passou muito tempo e que, portanto, o próprio tempo já ajuda a esquecer os aspectos mais traumáticos e que, portanto, não haveria por que indenizar a família por conta da exibição desse caso no Linha Direta. Que coloca uma discussão até sobre a exploração comercial de um caso, né? Porque o Linha Direta era um programa que, de maneira um tanto sensacionalista, trazia à tona casos criminais. A partir desse caso específico, o STF decidiu fazer um julgamento de tese, então ele vai fixar teses que vão, de alguma maneira, orientar os próximos casos do judiciário em relação ao tema do direito ao esquecimento. Esse é um caso da Aida Curi, que é sobre televisão. Não envolve internet, como o caso clássico do Mário Costerra, né, que eu mencionei, mas o STF tende, ao fixar uma tese, também a extravasar os limites desse caso específico da Aida Curi, não falar só de televisão, mas falar de direito ao esquecimento na internet, que é algo bastante central hoje em dia, porque a internet ela coloca uma nova dinâmica de reposição de arquivo, de acervo de informações. Né? No fundo, todos nós aportamos diariamente informações, os portais de notícias, as mídias também, e a gente começa a ter arquivos que são muito mais fáceis de serem acessados. Né? Se o trabalho arquivístico antes era muito difícil, alguém para pesquisar informação dos anos 50 tinha que ir à redação de um jornal ali, o acervo dele, para pegar edições antigas, olhar uma a uma. Hoje em dia basta você usar um mecanismo de busca da internet que você acessa, né, uma hemeroteca de todos os jornais com edições antigas, com informações pelo nome da pessoa. Então, a internet também, nessa arquitetura da rede mesmo, a maneira como você coloca as informações e acessa essas informações, acabam facilitando também essa lembrança permanente que vai ser discutida agora nesse caso no STF. Nossa, eu mesmo tenho umas fotos lá quando coloco o nome no Google que eu ia adorar que fossem esquecidos pela internet. Pois é, todos nós temos algumas coisas da adolescência ali que fica. Bom, então, Renan, mas em que medida esse direito ao esquecimento pode impactar a liberdade de expressão, de imprensa e de informação, né? Porque, ao mesmo tempo, também é muito complicado a gente, por exemplo, proibir a veiculação de um documentário realizado em cima de um caso histórico que aconteceu e que é público, né? Exato, essa é a discussão jurídica mais central, porque envolve princípios constitucionais que entram em rota de colisão nessas discussões sobre direito ao esquecimento. Então, de um lado, você tem o direito à privacidade, à honra, à intimidade da pessoa, né, que são dimensões da própria dignidade da pessoa humana, e a Constituição protege tudo isso. E, de outro lado, você tem também princípios constitucionais fundamentais, que são as liberdades comunicativas, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação e o direito à informação. Então, é importante separar as situações, né? Você tem casos em que a informação está errada. No caso do Mário Costerra, por exemplo, a informação estava incompleta, ela não estava atualizada. Então você poderia, por exemplo, pedir uma atualização dessa informação ao invés do apagamento e da eliminação dessa informação. E você tem informações que são falsas na internet, e nós temos mecanismos já de combate. A gente já falou de fake news, né, e a maneira como as fake news estão sendo discutidas e, digamos, mecanismos também judiciais para a gente conseguir coibir a circulação de fake news, isso já existe. O direito ao esquecimento, ele fala sobre informações que são verdadeiras, que circularam em um determinado período, que dizem respeito a uma pessoa anônima, porque uma pessoa pública, um político, um artista, em geral, já renuncia da sua privacidade por conta da sua carreira. O direito ao esquecimento diz respeito a uma pessoa anônima que teve uma informação verdadeira circulada lá atrás, mas que, por alguma razão, essa informação está num repositório acessível ou ela volta a circular por algum programa que está passando, por alguma matéria jornalística. E aí se discute se o interesse público de conhecer essa informação, de manter essa informação ali, deve se sobrepor ao interesse individual dessa pessoa de manter o seu anonimato, de manter a sua intimidade, a sua vida privada.
É uma discussão que não é simples de se resolver, não vai se resolver em abstrato, né, no sentido de que vai ter uma regra geral, porque é um tanto casuístico, o STF vai fixar alguns parâmetros possíveis para isso. A tendência é que o STF coloque a uma certa predominância aí do interesse público. Ele já fez isso naquela discussão sobre biografias não autorizadas, e o STF entendeu que o interesse público, né, de conhecer a biografia e a história deve se sobrepor ao interesse individual do biografado, mesmo ele não tendo autorizado. Porque se você proíbe, você faz uma censura prévia, você proíbe de circular, né? O que não exime a pessoa que escreveu a biografia, se tiver informações equivocadas, se gerar um dano à honra, à intimidade, né? Um dano moral, ela vai ter que reparar no futuro, né? Então você tem mecanismos a posteriori de reparação. Se esse entendimento do STF prevalecer, né? Talvez a gente veja algo nessa mesma linha. Mas a internet traz situações que são um tanto novas mesmo, né, para se enfrentar, porque você tem até uma discussão difícil de soberania. Então, como que um tribunal brasileiro vai mandar desindexar uma informação que está no Google, por exemplo, .com, não no .com.br. Então ele vai interferir na soberania jurisdicional dos Estados Unidos ou de uma outra nação, e isso tudo gera discussões importantes que o STF vai ter que modular dos efeitos em relação a essas discussões do direito ao esquecimento. Pois é, Renan, e além disso, a gente já tem frequentemente no Brasil, né, uma discussão sobre a pouca memória, né, a falta de um trabalho, muitas vezes, de memória, relativo, por exemplo, a problemas do passado, situações, a ditadura militar, outras situações em que a gente teve de muito prejuízo à sociedade que não são retratadas como deveriam, tanto nos livros de história quanto nos museus, etc. Será que esse direito ao esquecimento dos crimes, por exemplo, que são praticados, não pode ter impactos negativos também nesse trabalho de memória? Sem dúvida, e essa é uma questão muito sensível que se coloca nesse debate, porque como o conceito de direito ao esquecimento é um tanto vago, não tem uma definição legal, né? Direito ao esquecimento é isso. No fundo, se trata de um reconhecimento jurisprudencial que os tribunais começaram a construir, e a doutrina, né? As pessoas que se debruçam sobre o tema na academia, né, vão aportando também as suas leituras e vão desenvolvendo essa ideia. No fundo, o direito ao esquecimento é uma figura que pode ter impactos muito negativos, sobretudo em sociedades como as latino-americanas, em que a gente tem uma dificuldade de trabalho de memória, né? A gente tem um mecanismo de silenciamento e de esquecimento compulsórios que tornam muito difícil a gente reler a nossa própria história, né? A gente se defrontar com traumas coletivos vividos num passado recente ou até mais longínquo, né? Você mencionou a ditadura, que é algo recente aqui no Cone Sul, mas a gente poderia falar da escravidão, né? Do genocídio de populações originárias, tradicionais, enfim, no processo de colonização. Então, a gente tem, e esse é um diagnóstico muito presente, né, na historiografia, de que a gente tem uma dificuldade de reconstrução mesmo e de lidar com a nossa história de uma maneira mais inteira, né? De olhar para isso, de entender e aprender com essas experiências do passado. Então, quando se fala de um direito ao esquecimento, era um argumento muito utilizado na época da Comissão da Verdade, né? Em que pessoas investigadas e que foram nomeadas no relatório final como torturadores, como pessoas, agentes públicos que tiveram relação com as violações de direitos humanos, alegavam que era preciso esquecer esse passado e olhar para frente, né? Essa ideia de que a história precisa ser feita olhando para frente, não no retrovisor. A mesma postura dela de manter os arquivos fechados, então. Isso é uma ferida que tem que ser cicatrizada. Isso, no fundo, é algo que a gente faz para escapar do nosso passado sem, de fato, enfrentá-lo. Então, isso é algo que o STF também deve se debruçar agora, né? Ainda mais no momento que a gente vive hoje de revisionismo histórico, né? De reabilitação, por exemplo, da ditadura, de relativização de crimes do Estado, da violência do Estado. Eu acho que é fundamental que o STF, ao discutir esse direito ao esquecimento, que eu espero que ele coloque limites
bastante estritos para esse direito ao esquecimento, que me parece que vem sendo reconhecido, mas ele precisa ser relativizado e limitado, seja pela liberdade de expressão, liberdade de imprensa, pelo direito à informação, né, esse interesse público, mas também pelo direito à história, por um direito coletivo à história. Eu espero que o STF coloque bem esses parâmetros para que a gente não traduza essas discussões para o Brasil em situações que são muito distintas, né? Porque isso é um fenômeno recorrente no direito brasileiro, de importar certos institutos, certas figuras, certos julgamentos e discussões lá de fora que não tem tanta aderência à realidade brasileira, né? Acho que o STF tem esse desafio de criar desde aqui parâmetros jurídicos que nos ajudem a enfrentar situações que, sem dúvida nenhuma, merecem ser tratadas, né? Porque tem situações muito diferentes de exposição na internet, etc., mas que haja um cuidado em relação a isso para que não se violem direitos constitucionais também muito importantes nesse julgamento. Então, Renan, o que você viu lá no nosso e-mail, entretantopodcast@gmail.com, ou será que tem alguma coisa com a hashtag Entretanto no Twitter, no nosso Twitter? O que você selecionou ali para responder de dúvida dos ouvintes? Sim, eu separei um comentário, uma resposta no Twitter aqui do José William, que ele falou o seguinte: inúmeras PECs apenas evidenciam, propostas de emenda constitucional, né, as PECs apenas evidenciam a ineficácia dos operadores do direito. Disparam propostas de mudanças legislativas inchando ainda mais o enfadonho ordenamento jurídico brasileiro. Ele identifica aqui um problema, um diagnóstico importante, né, de como que no Brasil a gente tem uma tradição pós-88 de muito emendamento constitucional, ou seja, a nossa Constituição ela já está bastante retalhada, é uma Constituição relativamente recente, né, pouco mais de 30 anos, mas com uma centena de emendas já feitas, enfim, uma necessidade de mudança a todo momento colocada, que sem dúvida vai prejudicando a integridade do que a gente chama, né, do ordenamento jurídico, porque o ordenamento jurídico ele precisa ter uma organização, uma sistematicidade, as normas têm que conviver entre si de uma maneira mais harmônica, e a gente nota que não é muito o que a gente tem visto, o que também produz uma série de confusões na interpretação dessas normas, né, na maneira como os tribunais, cada um julga de um jeito, e eu acho que esse é um problema, sem dúvida nenhuma, que a gente tem enfrentado no direito brasileiro. Continuem comentando e mandando suas dúvidas pra gente. E você, Laura, o que você vai dar de dica hoje pro pessoal? Então, hoje eu vou sair um pouco aqui dos nossos temas mais sérios. De vez em quando também é legal a gente dar uma dica de ficção, né? Um pouco mais para a gente conseguir suportar esse período difícil. E eu agora estou viciadíssima numa série que, aliás, ganhou 7 Emmys. O Emmy foi, acho que agora, no final de setembro, né? Chama Schitt's Creek. É uma série realmente de comédia, episódios curtinhos, mas realmente faz muito tempo que eu não rio tanto com uma série. Ela já tem 5 temporadas, eu nem conhecia. E ela está disponível no Comedy Central e também na Amazon, naquele pacote a mais de canais que é o Paramount, que na verdade tem até uma possibilidade de ter 7 dias gratuitos aí, então aproveita. Uma ótima dica, Laura. Geralmente suas dicas sempre valem a pena, de série I May Destroy ou mais lá atrás Fleabag, então logo começo essa também. Até semana que vem, pessoal. Até a próxima semana. O Entretanto é uma produção da Mira Filmes, com direção do Bruno Orovics, edição da Júlia Leite e do Bruno Orovics e produção do Gustavo Rosa de Moura e da Marina Persson. Para falar com a gente, mande um e-mail para entretantopodcast@gmail.com ou use a hashtag Entretanto nas redes sociais. Esse episódio teve o apoio da Open Society Foundations.